E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin segue sendo negociado em uma zona um tanto quanto perigosa, próximo da resistência, muito longe de suportes, após o rompimento de uma figura de consolidação que se estendeu por 2 meses, a gente chegou a ter o maior ataque hacker da história do mundo de criptomoedas. Então fica comigo que eu vou te explicar tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar a informação aqui nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias aí do Bitcoin e de todo o mercado cripto, falando de pontos fundamentalistas, análises on-chain, gráficos, sentimento, notícias, tudo que esse mercado aí tem para oferecer pra gente. Também queria convidar todos vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão na descrição desse vídeo. Lá tem o meu Instagram, tem o meu canal do Telegram, o meu grupo de investimentos 100% gratuito, lá na plataforma do Slack. Bora começar e bora falar desse ataque hacker que de repente está todo mundo falando sobre isso. Isso não aconteceu na rede Bitcoin, isso aconteceu na blockchain Ronin, tá? Que ela é uma blockchain que é paralela ao jogo Axie Infinity, né? Tem até uma moeda própria que é a RON. E esse ataque, o hacker, ele chegou a roubar 622 milhões de Ronin, tá? Isso dá 173 mil etéreos e também 25,5 milhões de dólares, né, em USDC. O ataque ele aconteceu na bridge, né, numa ponte entre a rede da Ethereum e a rede da Ronin. Para quem não sabe, né, as bridges elas funcionam dessa forma. Você tem duas blockchains e você pode tentar conectá-las. Os tokens da Ethereum não vão rodar na rede Ronin e por isso existe os tokens Rapid, né, que é o W. Então tem o WETH, que é o Ethereum convertido para rodar na rede Ronin. Então estava tendo essa transação, essa bridge aí interligando as duas blockchains e o ataque aconteceu nisso, roubando esses tokens, roubando essas chaves privadas das pessoas que estavam acessando essa ponte para transacionar tokens entre a rede Ethereum e a rede Ronin, e foi o maior ataque hacker da história. Eu vou falar para vocês um pouquinho de que aconteceu de fato, né? Olha só, a desenvolvedora anunciou que a invasão havia acontecido quarta-feira, no caso quarta-feira passada, né? Mas só foi descoberta ontem, na terça-feira. O invasor ele usou as chaves privadas hackeadas para executar a invasão, de acordo com o relatório da equipe. E o criminoso ele roubou 173 mil Warped Ethereums, né? Que é o WETH, ou então, né? Quase 600 milhões de dólares. E além disso, ele roubou 25,5 milhões de dólares em stablecoins, né, que é o USDC, totalizando 622 milhões de dólares em fundos de criptomoedas. Está quase 3 bilhões de reais e é muita coisa. Por isso que eu falo, galera, cuidado com as transações que vocês forem fazer, cuidado com o que vocês forem, qual blockchain vocês forem utilizar, qual protocolo vocês estão utilizando. Sempre guardem suas chaves em um lugar super seguro. E tenham muita ciência quando for fazer qualquer tipo de transação, porque geralmente os maiores erros e os maiores ataques, né, são na hora de se transacionar. Então você perde dinheiro quando você está transacionando, você pode errar o endereço, você pode entrar às vezes em algum site phishing, ou então pode ter alguma falha na própria blockchain. Por isso que eu falo, sempre pesquisem os projetos que vocês forem investir, sempre analisem os fundamentos e o mais importante, né, cuidado com o dinheiro e com a chave de vocês. Bora voltar de Bitcoin, bora falar um pouquinho de fundamento, né, porque a gente teve uma queda muito drástica na reserva das exchanges que de fato vem caindo, né, vem em queda livre desde julho do ano passado, né. A gente teve aqui o inflow, né, que é quando tem uma série de tokens indo para as exchanges, e depois tivemos um outflow, que esse fenômeno vem seguindo até agora. Então se a gente der um zoom aqui no gráfico, a gente consegue ver aqui em branco o preço do Bitcoin e aqui em azul a reserva de tokens de Bitcoins nas exchanges. E a reserva ela está caindo bastante. Mas especificamente falando desse fenômeno, né, agora no começo do mês de março a gente teve uma queda muito drástica que vem continuando, né? Então a gente tinha aqui uma consolidação bem grande, né? A gente consegue ver aqui todo aquele padrão de equilíbrio que eu venho comentando com vocês. Tivemos um rompimento ascendente e justamente quando esse padrão estava se estreitando, as pessoas começaram a acreditar em um rompimento ascendente, tiraram seus tokens das exchanges e acabou sendo um peso maior.
Agora temos muitas pessoas aí que levaram a Bitcoin para as wallets e estão acreditando nesse movimento de alta aqui que pode vir a acontecer nos próximos dias. Então vamos ficar de olho nisso, né? Até mesmo porque a retirada de tokens das exchanges costuma por si só aumentar a quantidade ofertada de Bitcoin dentro das exchanges, e como a demanda ela ou é crescente ou é constante, ela não tende a diminuir, ainda mais que o Bitcoin está subindo, a tendência é que tenha mesmo mais procura e que o preço suba, e caso as exchanges tenham menos tokens, a tendência é que de fato o preço siga subindo. Então, fundamentalmente falando, a gente está sim iniciando uma pernada de alta no mensal, tá? Isso aqui acaba que é um gatilho a mais para a gente estar olhando esse movimento de alta, e acaba sendo um gatilho a mais porque eu falei ontem sobre estar aliviando um pouquinho as parciais para estar surfando esse movimento de alta. Análise do order book, né, o nosso livro de dívidas ou nosso livro de debt, a gente segue muito próximo a resistências, região dos 48 até os 50, 52 mil dólares, tende a segurar o preço. A gente tem uma muralha aqui de tokens alocados nos 48 e 500, né? Isso faz com que o risco-retorno esteja muito mais favorável para quem quiser atuar vendido, porque a gente tem nossa última base de preço lá próximo aos 40 mil dólares, se eu não me engano. Eu vou até verificar isso graficamente depois, eu falei ontem, mas eu não lembro de cabeça. Mas uma coisa é fato, até os 52k a gente tem 1.400 tokens de Bitcoin, isso dá 70 milhões de dólares, e é muito difícil de passar disso direto, tá? É muito importante, inclusive muito provável que o Bitcoin ele siga nessa tendência de alta sim, mas que ele venha a fazer correções base de preço para os touros criarem base de preço e estarem mais confortável para atuar próximo a uma resistência, né? Porque se a gente for olhar certinho, o nosso último ponto que deve servir de suporte, de fato, são a região dos 46, 45 mil dólares, e abaixo disso só os 40k. Então tá bastante esticado, olha só, até os 40 mil dólares a gente nem tem a quantidade de tokens alocado até os 52, e está muito mais perto de 52. Então isso é um reflexo de que estamos próximos às resistências e, consequentemente, cuidado com compras agora. Antes da gente passar nesse cenário lindo aqui do Bitcoin, que já estamos aparentemente começando uma correção, vamos passar no S&P 500 para ver o que está acontecendo, porque ele segue bastante altista, né? A gente está tendo aqui mais um dia. Na verdade, o dia hoje ele é de baixa barra neutralidade, né? Não foi um dia muito volátil até agora, mas a gente está dentro daquela pernada de alto esticado, precisando eventualmente fazer um fundo ascendente para seguir essa tendência. A gente rompeu essa figura de consolidação e reversão, né, que é uma cunha descendente, e a maior probabilidade é que a gente sim siga na tendência de alta, e tudo isso face a rumores aí de que a Rússia está negociando com a Ucrânia, né? Isso está saindo nos jornais. Eu não queria passar agora para não estender muito ao vídeo, porque não tem nada confirmado. A gente já viu várias negociações entre a Rússia e a Ucrânia e que não deram em nada, mas mais uma vez eles estão falando aí sobre cessar o fogo, sobre ofertas de paz, e vamos ver o que isso acontece, né? Mas como a gente já teve a invasão, a guerra já está rolando, a taxa de juros já está aí mais alta, né? O tapering começou de fato, então não tem motivo para o mercado cair mais, porque as coisas que fez o mercado cair acabaram acontecendo. Então isso já foi precificado e agora a tendência de fato é que suba. Eu só imagino que o mercado possa vir a cair caso aconteça um evento novo aí que venha piorar a situação do mercado de fato. Mas ainda assim, então é uma pernada de alta muito saudável. Eventualmente precisaremos fazer um fundo ascendente, mas essa pernada de alta aqui, ainda mais caso continue, só vai ser um gatilho de poder puxar o mercado cripto para o mesmo lado. Nossa dominância, lembrando a todos que hoje vai ter fechando o dia, então comenta aqui embaixo qual altcoin você quer ver. Eu postei enquete lá no Instagram, porque dominância caindo é igual a altcoins tendo oportunidades melhores do que o Bitcoin. Então comenta aqui qual altcoin você quer que eu analiso, porque pode ser que ela esteja num cenário muito legal, muito favorável, e dependendo muitos dos trades que eu passo aqui no fechando o dia, eu mesmo pego, né? Eu falo, olha só, isso aqui tá interessante, hein? Há posições, mas galera, a nossa dominância tá subindo agora, fazendo uma correção, um fundo, né? Muito provavelmente ascendente contra essa região aqui, que é a nossa região do pânico, né? A gente teve aqui o começo de janeiro com a Rússia proibindo o Bitcoin, né? Então assim, a gente teve aqui setembro, né, que foi quando o Bitcoin começou a subir de forma desenfreada, no mês de setembro, logo depois que acabou setembro, né, que fala que setembro é o mês do fantasma chinês. E a gente teve aqui nossa famosa proibição de mineradores na China. Então esse fundo desse triângulo são sempre fatos bem extremos que afetam o mercado de criptomoedas.
China proibindo Bitcoin, fantasma chinês, né, que a galera não gosta de operar no mês de setembro, e também a Rússia querendo banir Bitcoin e a guerra na Ucrânia para começar. Então eu acho que não deve ter um cenário tão caótico a ponto de fazer a dominância voltar aqui para baixo, para um cenário tão absurdo onde o Bitcoin vai estar parado e as altcoins vão estar se performando bem melhor. Eu imagino que a tendência de fato é, no médio e longo prazo, o Bitcoin acabar rompendo essa consolidação e ficar de fato altista, né? Lembrando sempre dos 50% de dominância, que é essa linha verde que eu não tiro aqui por nada, que ela é uma linha muito importante, porque significa que os investidores eles estão confiantes no mercado de criptomoedas para estar aportando seu dinheiro no Bitcoin e não nas altcoins, são moedas secundárias. Caso contrário, né, caso a dominância esteja caindo, significa que o capital está saindo do Bitcoin, indo para as altcoins e consequentemente as altcoins elas tendem a se performar mais e os investidores eles estão mais confiantes em estarem arriscando seu dinheiro nas altcoins que são muito mais voláteis que o Bitcoin. Galera, passando em Bitcoin, aqui agora, a gente tinha uma figura de cunha ascendente que foi formada aí ao longo dos últimos dias, né? E tivemos aqui um rompimento até agora sem volume, né? Fizemos um fundinho aqui, que até agora é a mínima do movimento, a gente vai ver que tem liquidações, mas não chegamos a atingir os níveis de sobrevenda no gráfico de 1 hora, e por isso eu sigo olhando esse movimento de baixa. Tanto que a gente teve uma retomada, mas também sem força, também sem volume, e a gente passou bem pertinho aqui, né, da sobrevenda, mas eu ainda vou aguardar um reteste dessa zona onde tem muitos tokens alocados, nessa zona verde dos 45, 46 mil dólares, onde a gente vai estar vendo sobrevendas, onde a gente tem níveis de Fibonacci, região das médias em gráficos maiores, né, e tudo aquilo que eu falei ontem com vocês sobre setups de acumulação. Se a gente traçar uma Fibo entre o nosso fundo prévio, a gente vai ver... Peraí, acho que tem muita Fibo aqui, né? Beleza, bem melhor. A gente vai ver que a região do 382 ela bate certinho lá nos 45 mil dólares, né? E junto aqui com a região das médias, que eventualmente devem vir a passar por cima. E sim, a gente pode ver o preço voltar para essa região aqui, próximo às médias. E ainda assim, será uma correção bem saudável, bem altista e bem eufórica da força compradora. Então ainda assim, eu tô com algumas ordens escalonadas aqui para baixo caso o preço caia, porque a nossa última base de preço são sim os 40 mil dólares e qualquer coisa acima disso é um fundo ascendente, que é onde eu estou querendo reposicionar das parciais que eu estou fazendo ao longo do caminho. Lembrando que como a gente rompeu toda essa figura de consolidação aqui que se estendia por vários meses, né? Começou a formar aí quase que desde o começo de janeiro, final de dezembro, a gente finalmente inverteu a nossa tendência aqui no gráfico semanal, né? Fez um pivô de alta, fundo, topo, fundo ascendente, rompemos, e isso caracteriza possivelmente, né, o que eu venho falando, o que os nossos gráficos fundamentalistas estão mostrando e que agora o nosso gráfico também está mostrando de análise técnica, é o nosso topo descendente no mensal, que eu vou falar nas considerações finais. Então é muito importante que você fique até o final para ver o que eu tenho a dizer aqui, porque aqui a gente está falando de longo prazo, valorização, constância, consistência e onde eu tiro a maior parte dos meus lucros. Galera, análise de sentimento, né? A gente está vendo uma briga muito boa entre os ursos e os touros na nossa análise de sentimento, né? Aqui a gente está vendo que os contratos abertos lá no mercado futuro, ele está variando tanto para short quanto para long, ou seja, a relação entre compradores e vendedores está bem pau a pau, está bem consolidadona aqui, porque a gente está próximo a uma resistência, a gente está próximo a uma região de resistência, então tem tanto pessoas que querem shortar essa região de resistência porque o risco e retorno está favorável, quanto pessoas que querem comprar acreditando em um rompimento dessa resistência e consequentemente continuar a tendência. E agora a gente tem que Open Interest está subindo, relação entre compradores e vendedores estão subindo. Quando a gente tem uma queda na relação de compradores e vendedores, a gente tem uma queda no nosso Open Interest, ou seja, a quantidade de contratos futuros e consequentemente os touros estão dominando o order book mais uma vez, próximo a uma região de resistência, próximo a uma região de vendas, onde o risco retorno está totalmente desfavorável. Então cuidado com compras, cuidado que as pessoas elas estão sim entrando compradas e a gente consegue ver que pequenos movimentos de baixa já causam muita liquidação. Então o que eu estou de olho? Eu estou de olho em movimentos de baixa com liquidação, possivelmente sobrevenda no gráfico de 1 hora para estar buscando acumulações junto às liquidações dos touros.
tá? Já fiz algumas parciais aqui em cima, uma parcial na verdade, não quero pesar tanto a mão, porque agora sim a tendência é de alta, né? A tendência secundária, a tendência no semanal, no diário, ela é de alta, estamos buscando por um topo descendente no mensal e eu quero surfar essa onda. Por isso que eu não estou fazendo parciais tão pesadas quanto eu estava fazendo dentro de toda essa consolidação que a gente estava ao longo de 2 meses. E agora, né, eu já acumulei, já estou com preço médio bem confortável para estar surfando essa onda. E não precisar ficar distribuindo aí toda hora. Isso é gestão de risco, por isso que é importante você ter estratégias para todos os cenários e estar se precavendo de forma que você vai ter um investimento conservador, mas não necessariamente ele tem que te dar pouco lucro. Então eu estou com boa parte posicionado e ainda assim arrisco zero porque meu stop está bem acima do meu preço médio. Galera, considerações finais: se você está sem posição nenhuma, aguarde fundos ascendentes para armar a posição, tal como o diário, tá? O diário eventualmente vai ter que fazer uma correção, a maior probabilidade é essa, e é nessa correção que eu vou estar reposicionando, e quem perdeu esse movimento, né, de rompimento vai estar buscando. Se você está muito comprado, atente-se a fazer parciais para abaixar o seu preço médio, né? Porque a gente está numa região de resistência e o sentimento está mostrando que sim, o preço ele pode cair. E a gente segue na nossa pernada de alta no gráfico mensal, né? Até dando uma limpada aqui no gráfico. Muito cuidado, porque querendo ou não, desde o nosso fundo ascendente a gente subiu pra caramba, né? Por mais que a gente tenha rompido essa consolidação agora nesse final de semana, a gente já subiu 46% desde o nosso fundo ascendente e estamos mais perto ainda do nosso 618 de Fibonacci, né, que são os 52 mil dólares, que é um ponto de grande respeito do mercado. Então, se você vai armar posições agora para swing, toma cuidado, né? Eu falei, galera, vamos armar a posição agora dentro dessa consolidação aqui, porque quando romper a gente vai surfar essa onda, e a onda ela tá rolando, mas não fica achando que vai para cima, vai para o infinito, vai romper topo histórico, porque é extremamente improvável, né? Rompeu uma vez sim, mas você viu que rompeu e já rejeitou tudo, já voltou aqui de novo para a região dos 30k. Então muito cuidado com operações de compra de longo prazo, porque o seu stop vai ter que estar aqui embaixo, né? Então a relação risco-retorno para se operar um swing não está mais favorável para você que não quis armar posições dentro dessa consolidação, aguardando um eventual rompimento. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu passei aqui em questão fundamentalista, eu passei aqui em análise sentimental, análise gráfica e tudo isso para analisar as maiores probabilidades do mercado. Então me fala aí o que você achou, não esquece de deixar o like e compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, que aqui eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto. E último, mas não menos importante, me fala qual altcoin você quer que eu analiso hoje no nosso Fechando o Dia. O Fechando o Dia é um quadro onde eu seleciono várias altcoins, vocês pedem altcoins e eu analiso para saber o que está acontecendo, quais as melhores probabilidades e oportunidades super legais para a gente estar lucrando nesse mercado, que vai ser o mercado mais ascendente e mais promissor do mundo. E eu vou ficando por aqui, tenham um excelente dia, um excelente resto de semana, mais tarde tamo aí e tamo junto!